Por quase 10 anos ela quase não disse nada. Enquanto os tabloides gritavam, os advogados a cercavam e o mundo implorava por sua versão da história. Angelina Jolie permaneceu em silêncio, cautelosa, controlada. E então, no verão de 2026, ela finalmente falou. Mas eis a reviravolta que ninguém previu. A coisa mais devastadora que Angelina Jolie já disse sobre Brad Pitt não foi uma acusação. Não foi um discurso raivoso. Foram 4 palavras silenciosas sobre seu próprio espírito despedaçado. E a revelação mais impactante de todas não veio dela, mas dos 6 filhos que um a um vêm apagando silenciosamente o nome dele. O silêncio que disse tudo. Para entender por que as recentes palavras de Angelina Jolie causaram tanto impacto, é preciso compreender o quão raramente ela fala. Desde que entrou com o pedido de divórcio em setembro de 2016, Jolie tem se mostrado notavelmente discreta em público. Embora a separação do casal mais famoso de Hollywood tenha se tornado um espetáculo que durou uma década, ela se recusou em grande parte a litigar o ocorrido pela imprensa. Ela concedeu entrevistas sobre seus filmes, seu trabalho humanitário e seus filhos, mas quase nunca dirigiu uma palavra direta a Brad Pitt. Essa contenção foi deliberada, foi estratégica e tornou os momentos em que ela deixou escapar algo muito mais impactantes. Então, em junho de 2026, que quando Jolie concedeu uma entrevista à Variety sobre seu trabalho recente no cinema, o mundo estava à procura da menor brecha nessa armadura meticulosa e ela a revelou. Ela disse à revista que seu espírito guerreiro finalmente havia retornado. Ela disse que havia se perdido por um tempo. Disse que em suas palavras ficou um pouco abalada e disse que estava voltando a si em grande parte graças aos filhos que agora são mais velhos e a incentivam a se reconectar consigo mesma. À primeira vista, essas palavras soam suaves e esperançosas, mas pense no que elas realmente admitem. Angelina Jolie, uma das mulheres mais poderosas e seguras de si do mundo, admitia que algo nos anos anteriores havia quebrado seu espírito, a derrubado, a feito perder a própria luta que a definia. Ela não precisava nomear quem ou o que. Não precisava. Todos já sabiam exatamente de qual batalha de uma década ela estava falando. Essa é a genialidade do modo como Jolie opera. Ela não acusou. Ela simplesmente descreveu o estrago. E ao descrever o estrago, ela disse mais do que qualquer ataque direto jamais poderia. Mas para entender todo o peso dessas palavras, é preciso voltar à noite em que tudo desmoronou. Vale a pena refletir sobre o quão raro é esse tipo de comentário vindo dela. Nos anos que se seguiram à separação, Jolie concedeu algumas entrevistas em que abordou o impacto do divórcio, sempre com cautela, sempre em uma linguagem de cura e não de culpa. Em 2021, ela disse a um jornal britânico que havia se separado para o bem-estar de sua família e que tinha sido a decisão certa. Ela falou sobre se sentir arrasada sobre alguns anos difíceis, sobre ter feito tudo o que podia para ajudar os filhos a superar isso. Mas ela nunca, em uma única entrevista, apresentou o tipo de crítica explosiva e detalhada que o público sempre desejou. Seu poder sempre residiu no que ela deixa subentendido e em confiar que o público preencha o resto. O voo que pôs fim a um casamento em setembro de 2016. Angelina Jolie pediu o divórcio de Brad Pitt, encerrando um dos relacionamentos mais acompanhados da história recente das celebridades. Eles estavam juntos desde 2005, casaram-se em 2014 e tiveram 6 filhos. O pedido de divórcio chocou o mundo, mas não foi apenas o começo da história. O estopim foi um incidente ocorrido poucos dias antes em um avião particular que viajava da França para Los Angeles. O que exatamente aconteceu naquele voo tem sido alvo de processos judiciais, investigações e anos de disputas. De acordo com alegações que posteriormente se tornaram públicas, houve uma altercação durante o voo envolvendo Pitt Jolie e alguns de seus filhos.
Mais tarde, Jolie alegou em documentos judiciais que Pete a havia agredido física e verbalmente naquele avião. Em um dos documentos, ela descreveu Pete a agarrando, derramando cerveja e vinho sobre a família e se comportando de maneira que assustou as crianças. O caso foi investigado pelo FBI e pelo Departamento de Serviços para Crianças e Famílias de Los Angeles após o incidente. Ambas as investigações foram concluídas sem que nenhuma acusação fosse formalizada contra ele. Pete sempre negou as alegações de abuso e seus representantes têm refutado veementemente a versão dos fatos apresentada por Jolie. É importante sermos justos e precisos neste caso. Trata-se de alegações unilaterais e as investigações oficiais não resultaram em nenhuma acusação. Pete negou veementemente qualquer irregularidade, mas o que não se discute é que esse incidente foi o ponto de ruptura. Seja o que for que tenha acontecido naquele avião, pôs fim ao casamento e desencadeou uma batalha judicial pela custódia dos filhos que se arrastaria por quase uma década e moldaria o restante desta história. E enquanto os advogados brigavam, algo mais acontecia silenciosamente na vida das 6 crianças que estavam no centro de tudo. As crianças começam a apagar o nome. Eis a história que as manchetes sensacionalistas muitas vezes ignoram, e é a parte mais genuinamente reveladora de toda essa saga. Enquanto Angelina Jolie se mantinha sob controle público, seus filhos faziam sua própria declaração. Um a um começaram a remover Pete de seus nomes. Tudo começou com Shiloh. Em seu aniversário de 18 anos, em maio de 2024, Shiloh Jolie Pete entrou com um pedido em um tribunal de Los Angeles para remover legalmente o Pete de seu sobrenome, passando a ser conhecida simplesmente como Shiloh Nouvel Jolie. A mudança legal foi oficializada meses depois. Isso foi significativo além do simbolismo. Shiloh era a única filha biológica de Brad Pitt e Angelina Jolie. A criança de quem Pete falava com particular ternura, e ela própria pagou as custas do processo judicial supostamente com seu próprio dinheiro sem advogado. Então veio Zahara. No mesmo ano, quando Zahara foi apresentada em sua fraternidade na faculdade Spelman, e mais tarde quando subiu ao palco para receber seu diploma, ela o fez como Zahara Marley Jolie. O Pete havia desaparecido. Vivienne veio em seguida. Uma das gêmeas de 17 anos. Vivienne havia trabalhado como assistente de sua mãe na produção da Broadway de The Outsiders. Nos créditos oficiais do espetáculo, ela não aparecia como Vivienne Jolie Pete, mas simplesmente como Vivienne Jolie. E então, no final de maio de 2026, veio a notícia que talvez tenha sido a mais dolorosa. Maddox, o filho mais velho com 24 anos. O primeiro filho que Angelina adotou entrou com um pedido judicial em Los Angeles para mudar formalmente seu nome, alegando motivos pessoais. Maddox esteve no centro do incidente aéreo de 2016, e relatos ao longo dos anos sugeriram que seu relacionamento com Pete estava particularmente tenso. Seu pedido judicial para abandonar o sobrenome foi o golpe mais recente e um dos mais deliberados. 4 dos 6 filhos se distanciaram do nome do pai por meio de suas próprias escolhas e processos judiciais. Não foi Angelina Jolie quem falou, foram os filhos, e é justamente isso que tornou tudo tão impactante. Nenhum pai pode obrigar um filho adulto a apagar legalmente o sobrenome. Essas foram decisões que os filhos tomaram por si mesmos. A exposição da vida pessoal de Brad Pitt não veio da boca de sua ex-esposa, veio das assinaturas de seus próprios filhos e não se limitou apenas à mudança de nome. Pax, o segundo mais velho com 22 anos, teria expressado seus próprios sentimentos sobre o pai anos antes nos termos mais diretos imagináveis. No Dia dos Pais de 2020, uma publicação em uma rede social atribuída a Pax ressurgiu e circulou amplamente, na qual ele teria chamado Pete de uma série de nomes extremamente desagradáveis e depreciativos, acusando-o de ser um pai ruim para os filhos. A publicação era contundente, daquelas que não surgem do nada. Independentemente de cada palavra ter sido verificada ou não,
Isso contribuiu para a crescente imagem pública de um pai cada vez mais isolado dos filhos que criou. Assim, em 2026, o padrão era inegável. Shiloh havia abandonado legalmente o sobrenome. Zahara o havia abandonado socialmente e na formatura. Vivienne o havia abandonado profissionalmente. Maddox havia entrado com um pedido judicial para retirar a queixa e Pax, anos antes, expressara sua profunda indignação. 5 dos 6 filhos, de uma forma ou de outra, já haviam demonstrado sua posição. Mas o momento em que Maddox entrou com o pedido apontava para algo mais profundo, uma guerra que nunca havia realmente terminado, a guerra pela vinícola. Embora a batalha pela custódia tenha finalmente se encerrado, uma segunda guerra manteve o conflito entre Jolie e Pitt aceso por anos. A disputa não foi pelas crianças, mas por um castelo francês e pelo vinho produzido em seus terrenos. A propriedade chama-se Château Miraval, uma extensa propriedade no sul da França. Ela é profundamente simbólica em sua história. Foi lá que o casal se casou em 2014. Foi lá que alguns de seus filhos nasceram e onde se transformou em um vinhedo que produz um vinho rosé de sucesso internacional. Eles eram sócios aproximadamente em partes iguais. Em outubro de 2021, após o pedido de divórcio, Jolie vendeu sua participação na Miraval para uma empresa ligada ao grupo Stolle. Pitt ficou furioso. Ele entrou com um processo em fevereiro de 2022, alegando que os dois tinham um acordo mútuo de que nenhum deles venderia sua parte sem o consentimento do outro e que Jolie havia violado esse acordo. Em determinado momento, Pitt buscava uma indenização de cerca de 35 milhões de dólares americanos. Jolie entrou com uma contração em setembro de 2022, e é nessa contração que a história retorna às alegações de abuso. Sua equipe jurídica argumentou que Pitt vinha conduzindo uma campanha vingativa contra ela desde que ela entrou com o pedido de divórcio em 2016. Eles enquadraram todo o processo da vinícola não como uma disputa comercial genuína, mas como mais uma forma de Pitt tentar controlá-la e puni-la. O embate jurídico foi brutal e lento. E aqui está o detalhe que torna o momento da mudança de nome de Maddox tão significativo. Quando Maddox entrou com o pedido para retirar o sobrenome Pitt no final de maio de 2026, uma fonte próxima a Brad Pitt disse à imprensa que não foi surpresa que a notícia viesse à tona logo após Brad ter conquistado uma importante vitória probatória no caso Miraval. Em outras palavras, até mesmo a equipe de Pitt parecia interpretar as ações das crianças como ligadas à guerra em curso, como golpes desferidos em momentos estratégicos. Verdade ou não, isso revela o quão envenenada a situação havia se tornado. Cada movimento, cada mudança de nome, cada decisão judicial era interpretada como um ataque em uma batalha que consumia quase 10 anos. E no meio de tudo isso estava a mulher que durante uma década tentou simplesmente manter sua família unida. A carreira que ela abandonou. Uma das coisas mais surpreendentes que Jolie revelou em sua entrevista de 2026 não tinha nada a ver com atacar Brad Pitt diretamente. Era sobre o custo do divórcio para ela, tanto profissional quanto pessoalmente, e isso reformula a maneira como devemos entender todo esse período de sua vida. Jolie revelou que, na verdade, havia abandonado a carreira de atriz antes mesmo do divórcio. Ela explicou que estava se dedicando à direção e que imaginava passar seu tempo com seu trabalho humanitário internacional. Ela estava se afastando da imagem de estrela de cinema diante das câmeras e buscando uma vida mais tranquila longe dos holofotes. Mas o divórcio mudou tudo. De repente, explicou ela, precisava ficar mais tempo em casa por períodos mais curtos e precisava ganhar um bom dinheiro. E a única maneira de fazer as duas coisas ao mesmo tempo era voltar a atuar justamente o que ela vinha tentando deixar para trás. Então ela retornou às telas, mas sob condições bastante restritas. Ela disse que só aceitava papéis curtos perto de casa ou que lhe permitissem levar os filhos. Pense no que essa confissão revela.
Uma mulher no auge de sua ambição artística, tentando se tornar diretora e humanitária, foi forçada a voltar a atuar por necessidade devido às dificuldades financeiras e logísticas de se tornar mãe solteira de 6 filhos, em meio a uma batalha judicial brutal. O divórcio não apenas abalou seu espírito, segundo ela própria, como também redirecionou toda essa sua carreira. Tirou-lhe a liberdade que ela vinha construindo e a substituiu por uma década dedicada a fazer o que fosse preciso para estar perto dos filhos e garantir a segurança financeira da família. Ela protagonizou o filme Maria em 2024 e Couture em 2025 e já tem outro filme a caminho. Mas a imagem que ela pintou não era a de uma estrela de cinema triunfante. Era a de uma mãe fazendo escolhas cuidadosas e cautelosas ano após ano, em relação a uma situação que havia virado sua vida de cabeça para baixo. E foram seus filhos. Ela deixou claro que finalmente a estavam ajudando a sair dessa situação. As crianças que a trouxeram de volta. A parte mais tocante dos comentários recentes de Jolie, e também a que mais alfineta seu ex, foi sobre seu relacionamento atual com os filhos. Ela explicou que quase todos os seus filhos têm 18 anos e que querem vê-la voltar a se envolver com o mundo. Eles querem que ela viaje. Eles querem que ela faça coisas que se reconecte com as partes de si mesma que ela deixou de lado durante os anos difíceis. Segundo ela, estavam a encorajando a resgatar aspectos de si mesma que não se sentia tão à vontade para expressar. E então ela disse a frase que a atingiu como uma facada silenciosa. Disse que os filhos a conhecem melhor do que ninguém e que ainda gostam dela, o que, segundo ela, diz muito. Eles ainda gostam de mim, o que diz muito. À primeira vista é algo afetuoso, quase autodepreciativo, que qualquer pai ou mãe poderia dizer. Mas no contexto desta família específica, com um dos pais que viu 4 de seus filhos se distanciarem do próprio nome, a implicação é impossível de ignorar. Os filhos que conhecem ambos os pais melhor do que ninguém escolheram se unir em torno da mãe. Eles deixaram claros em suas próprias palavras e em seus próprios documentos legais seus sentimentos em relação ao pai. Jolie não precisou explicar tudo. Ela simplesmente apontou para o resultado. Essa é a linha condutora de toda a história. Angelina Jolie nunca precisou subir em um pódio e despejar uma lista de acusações. Ela deixou que os fatos falassem por si. As investigações, as alegações, a guerra das vinícolas e, acima de tudo, as escolhas de seus próprios filhos. A exposição que ela fez de Brad Pitt foi um exercício de contenção que durou uma década, onde a evidência mais prejudicial é simplesmente a realidade visível de onde as crianças foram parar, o que ela de fato expôs. Portanto, sejamos honestos e precisos sobre o que Angelina Jolie fez e o que não fez, porque a verdade é mais interessante do que a isca de cliques. Ela não convocou uma coletiva de imprensa para destruir Brad Pitt. Ela não lançou um livro de memórias revelador. Ela não fez em sua entrevista de 2026 novas acusações explosivas. O que ela fez foi mais discreto e de muitas maneiras mais devastador. Ela admitiu que os anos haviam quebrado seu espírito. Ela revelou que o divórcio havia arruinado a carreira e a liberdade que ela vinha construindo. E ela apontou gentilmente, mas inequivocamente, para o fato de que seus filhos a haviam escolhido. A verdadeira revelação aqui não é uma única declaração bombástica, é um padrão. São 6 filhos, 4 dos quais se afastaram publicamente do nome do pai. É um processo judicial movido por uma vinícola que sua equipe enquadra como uma campanha de controle. São as investigações do FBI e do Serviço de Proteção à Criança que, embora tenham terminado sem acusações, aconteceram. É uma década em que uma mulher se recusa a lutar publicamente enquanto as evidências de como sua família se desintegrou eram expostas em tribunais, formaturas universitárias e peças da Broadway. Devemos ser justos, pois a justiça é o que diferencia uma história real de uma reportagem tendenciosa. Brad Pitt negou as acusações de abuso de forma consistente e enfática desde o início.
As duas investigações oficiais, uma conduzida pelo FBI e outra pelos Serviços de Proteção à Criança, não resultaram em acusações contra ele. Ele tem sua própria versão do que aconteceu naquele avião e nos anos seguintes. E por meio de seus representantes, ele tem contestado repetidamente a forma como os documentos apresentados por Jolie o caracterizam. No caso da vinícola, ele obteve vitórias legais reais e documentadas, incluindo decisões sobre provas que lhe foram favoráveis. Ele também falou em entrevistas sobre sua luta contra o alcoolismo durante esse período, sobre ter feito terapia, sobre ter ficado sóbrio e sobre tentar se tornar uma pessoa melhor. Esse não é o retrato de um homem que se recusa a confrontar seu passado. É um quadro mais complexo do que os apoiadores mais fervorosos de ambos os lados querem admitir. E existe uma verdade mais profunda por trás de tudo isso. Relacionamentos que terminam após mais de uma década, 6 filhos e 2 carreiras exigentes, raramente são resultado das ações de uma única pessoa. Tanto Jolie quanto Pete construíram uma vida juntos e provavelmente cometeram erros ao longo do caminho. Reduzir a história deles a uma narrativa simples de vilão e vítima ignora essa complexidade e, mais importante, desconsidera as crianças presas no meio de tudo. Mas a pergunta que o título levanta é se Angelina Jolie finalmente expôs Brad Pitt e se isso é ruim. E a resposta honesta é: ela o expôs não com um grito, mas com uma década de silêncio digno que permitiu que os fatos se acumulassem por si mesmos. E para um homem que um dia compartilhou sua vida, seu nome e 6 filhos com ela, ver esses filhos silenciosamente apagarem esse nome, um a um, pode ser a pior exposição de todas, não pelo que Angelina disse, mas pelo que seus filhos fizeram. Angelina Jolie passou quase 10 anos dizendo muito pouco e no fim não precisou dizer quase nada. A história se contou por si só em documentos judiciais, mudanças de nome e 4 palavras sussurradas sobre um espírito que finalmente estava voltando. Se você gostou, curta, inscreva-se no canal e não se esqueça de conferir nossos outros vídeos.